Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, é o bate-papo de todas as manhãs para a galera em 102,9, para a galera que nos dá carona, para a turma que está tomando café, a turma que está em áudio e vídeo em youtube.com/Rádio Band Vale FM, e aí não há distância que nos separe. Meu querido Antônio Carmo, seja bem-vindo, ótima quinta-feira. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, bom dia para você, bom dia especialmente a todos os amigos que nos acompanham aqui, estão nos prestigiando nesta manhã, no nosso bate-papo esportivo, aqui na Band Vale, entre eles, obviamente, né, o coronel da PM, Coronel Alves, comandante do CPI1, né, que nos mandou mensagem, está sempre nos acompanhando. Cabeçona, inchada nessa manhã, e não é por conta de problema na criminalidade, ele que é o comandante regional da Polícia Militar, meu querido Antônio Carlos. Por causa do Santos dele, que não dá sossego para a vida do Coronel Alves. E olha, eu vou falar para você, ô inferno, como diz o Antônio Carmo, mas daqui a pouco nós vamos falar do Santos que caiu de 4 ontem na estreia do Brasileiro. Antes, vamos falar pra galera da Águia, a galera que tá sorrindo, que tirou a camisa do armário, que foi pra rua. A Águia venceu fora de casa, ganhou do São Bento 1-0. Gol nos estertores da partida no estádio Walter Ribeiro, deixou a crise em Sorocaba e voltou pimpão pra São José. Dali, Águia, 1-0. Já sai ali do incômodo local próximo à zona do rebaixamento e já olha para a classificação. E o novo técnico, mudou alguma coisa ou foi mais sorte que juízo, Antônio Carlos? Vamos começar pela Águia. Era o 13º colocado do time, quando começou a rodada pulou para nono, um ponto atrás do Linense, que é o 8º, que fecha o G8. Portanto, uma vitória no próximo sábado vai colocar o São José no G8. O jogo foi mais feio que brigar com a mãe por falta de mistura. Uma falta de educação o jogo, tá certo? Jogo horroroso. São Bento prova porque é o time que já caiu. Agora eu estou igual você. Depois de ver o time jogar ontem, que acompanhei o jogo... É muito ruim, né? É muito ruim. Pela nossa Rádio Parada dos Esportes, deu para ver. O time do São Bento é medíocre, é grotesco, é caricato, é estapafúrdio, e não à toa está aí sem nenhum ponto ganho no campeonato. A única jogada do São Bento é dar balão na bola e jogar para dentro da área do adversário. Vê o que acontece aí. Sai um, entra outro, é a mesma coisa, né? E aí não deu. O São Bento muito ruim. O São José aproveitou, jogou contra um time muito fraco, fez um jogo mais consistente, convenhamos, não sofreu quase nada, o São Bento praticamente não teve nenhuma chance de gol, e o São José desencantou com o gol do Riquelme, né? Nome de craque, futebol muito distante disso. Muito criticado, o primeiro tempo fraquíssimo, no segundo tempo, jogando pela ponta esquerda, ele fez uma jogada digna de um jogador de Brasileirão, driblou 2 e acertou uma pancada no ângulo do goleiro Wagner. Esse Wagner é aquele goleiro que foi do Ituano, campeão paulista em 2014 contra o Santos, depois foi pro Palmeiras, não deu certo, rodou o Brasil inteiro, aí tá no estertor da carreira, jogando aí no Ituano. E foi um gol belíssimo, um gol sensacional. Depois disso, São José perdeu mais 2 gols feitos, cara a cara, podia ter voltado até com 3-0 no placar. Mas a estreia de um técnico, Nicolini, ela é sempre marcada e pontuada pelo resultado. Então o técnico começou com vitória. Aí, com 2 dias de treino, 1 dia e meio, vai falar que o técnico já conseguiu encaixar alguma coisa dele ali? Nada. A única coisa que na escalação ele botou um volante só, recuou o Luiz Otávio para ser o principal volante, 2 meias de armação e foi pro jogo. Não teve medo não, ganhou. Então agora não tem tempo de novo, volta hoje, treina um pouquinho hoje à tarde, amanhã cedo e sábado joga contra a Inter de Limeira. Mas começou ganhando, isso dá o quê? A confiança, restaura
a confiança no time, a equipe que falou, opa, tá vendo? A gente não é ruim assim, igual estavam falando, não, as críticas estavam exageradas, vamos mostrar aí. Então agora depende dele, vai pegar a Inter que ontem perdeu em casa, tá muito mal, trocou de técnico e já começou mal de novo, e o São José tem chance de conquistar a vitória no próximo sábado. O que importava mesmo era a vitória. Nesse campeonato, em qualquer circunstância, primeira coisa é ganhar, depois é jogar bem. Então ganhou, estreou o técnico com vitória, o jogador que estava muito criticado fez um golaço, o time não sofreu, isso é bom, foi um bom sinal. É isso, vitória da Águia, 3 pontos importantes e olha para cima na tabela, vai brigar pela classificação com o novo professor que chegou pelos lados do Martins Pereira. Já o Taubaté foi jogar em Lins, com o mesmo amontoado de jogador, um time que não tem esquema, um time que perde 837 gols todo jogo. E aí vão falar, perdeu um monte de gol, era para ter ganho. Continua na zona do rebaixamento, caminha a passos largos para o descenso, porque faltando 4, 5 rodadas, aí todo mundo começa a ganhar. Aí é água batendo no bumbum, aí é aquele corre-corre. E o Taubaté não está fazendo a parte dele. O Linense é muito ruim, é um jaboti na 8ª colocação, já tinha sido assim contra o São José, num jogo bodorrento, contra o Taubaté foi outro jogo bodorrento, e o Taubaté tomou um gol. Tem gente que discute a penalidade, pode até discutir, pênalti que pode ser discutido, pro lado do Linense, mas também já cansei de ver pênalti assim por aí, meu querido Antônio Carlos, não é nenhuma novidade. O Linense saiu na frente 1-0, Taubaté empatou e depois que empatou, sufocou o Linense. Mas aquele sufoco que não dá em nada, que não resulta em nada, o time sempre começa pior do que termina, o técnico parece que assim, não, vou guardar esses bão aqui para entrar depois, sabe assim? É coisa de louco. Aí amontou atacantes e o Taubaté só trouxe 1 ponto, segue na zona do rebaixamento. Aí agora a desculpa vai ser que vai pegar o líder, o Ituano é o terceiro colocado. Não, agora vamos pegar o Ituano agora em casa. Se empatar tá bom, não tá. Se empatar caminha pro rebaixamento, tá feia a coisa pros lados do Taubaté. Há quem diga, e não é o Sérgio Sampaio cantando que eu dormi de toca, Antônio Carlos, que hoje deve ter mudanças pelos lados do Joaquinzão. Olha, figa de Guiné pro burro, viu? Tá feia a coisa. A torcida tem cobrado 6 jogos sem vitória, 4 empates, 2 derrotas. Até quando vai segurar o técnico Diego Coelho, tendo que os resultados mostram aí de que não tá bom. Se você jogasse, e ele faz parte dessa conversa toda que a gente tem, se não tivesse isso, se não tivesse aquilo, se não fosse assim, se não fosse assado, né? Se Antônio Carlos de Jocafe não tivesse encantado, né? Se o quadradismo dos meus versos vai direto ao intelecto que comanda o coração, então o que a dupla baiana era boa, hein? Antônio Carlos de Jocafe, hein? E aí, Nicolini, o que aconteceria? Estão firmes aí. Estão firmes, né? Bom demais. Essa música de 1970, a gente lembra até hoje, porque hoje não tem música mais, né? Antigamente tinha. Então, Nicolini, Antônio Carlos Jocafe falava o que acontece aí? Se o Taubaté não tivesse perdido tantos gols, fatalmente estaria hoje com 10 pontos no campeonato, prejudicado na arbitragem no primeiro jogo, toma um gol bobo no outro, pega o outro, faz isso, faz aquilo. E aí, ontem, tem essa reclamação do pênalti. Eu olhei, só vi os gols e um outro lance do jogo no final, Nicolini, pela falta de tempo. E o pênalti para mim não foi. Eu olhei, mas só tem uma câmera, aquilo que você falou. O juiz, se ele marca, tá. Se ele não marca, tá do mesmo jeito. Aí se ele marca, reclama o Taubaté. Se ele não marca, reclama o Linense. É uma visão única que ele tem aí, é do futebol raiz e pronto, não tem do que reclamar. Eu não marcaria, mas a visão do árbitro ali ao lado é de que houve um toque. Agora o Taubaté deixa o jogador, ele já passa primeiro no meio de 2, depois vai passar no meio de mais 2, vou marcar melhor. E depois o gol do Palharini, não sei porque que é Zé Palharini, né? Palharini, um belo gol, hein? Cruzamento do Mica, bola ajeitada de cabeça, ele pegou bonito na bola. E no final do jogo, o Taubaté foi apertando. Quem que apareceu para ser o destaque do jogo? Harrison. Não é o dos Beatles, obviamente. O goleiro Harrison, já rodado por aí. Jorge Harrison? Jorge, não é o Jorge, né? Mas é o Harrison, né? E que fez boas defesas, aquela última lá da entrada do Ariel,
que tocou na bola bem, não sei se foi o Ariel, o Leozinho, acho que foi o Ariel, né? E ele abriu o braço ali, fez a defesa, o Taubaté poderia ter vencido o jogo. Mas não está vencendo, Nicolino, e essas mudanças, todo jogo tem que mudar muito, o resultado é que vai valendo. O Taubaté só não está na zona de rebaixamento porque ele tem um gol a mais marcado que o Grêmio Prudente, que é outra decepção no campeonato, né? Ainda não ganhou. Taubaté, Grêmio Prudente e São Bento são os 3 únicos que ainda não venceram. O Taubaté marcou 7 gols, o Prudente 6. Então o Taubaté está fora da zona de rebaixamento hoje somente por causa disso, 4 pontos. Mas precisa vencer, ninguém consegue ir adiante num campeonato só empatando, Nicolino, não vai para lugar nenhum. Aí joga em casa com a Ferroviária, aquela ida do campeonato, perdeu. Isso que você falou, perdeu do líder. Agora pega o terceiro colocado, o Ituano. Não tem desculpa, tem que ganhar. Se vai manter o Diego Coelho, é claro que a definição do técnico fica para sábado, aí não tem jeito. Aí a diretoria que tem que saber, Nicolino, né? O presidente Vitor Rodolfo, é a sua diretoria que tem que entender. O técnico está fazendo um bom trabalho, o time estava jogando assim o assado, ele tem um bom comando, manda no time, o time vai... Chamaram os cardeais lá, a turma das antigas, daqui a pouco vão querer ressuscitar o Zaparoli, vão querer ressuscitar, mas não dá, Antônio Carlos, precisa mexer, não precisa, né? Pelo também. amor de Deus, né? Eu acho que é uma tentativa aí de juntar o pessoal sempre bom, mas não dá para dar uma diretriz a esse novo trabalho e dar também uma missão ao pessoal mais antigo para chegar, fazer parte aí. O que seria ser um conselhão do Taubaté para resolver as coisas e tal? Vamos trabalhar aí e ver. E a medida de trocar técnico, às vezes, o Taubaté vai pensar, daí nós vamos ter gasto também, não temos dinheiro, tem que pagar multa rescisória, não sei como é que foi feito o contrato do Diego Coelho, que acontece. Sinal que não está bom, né? Não está legal, o time com 6 jogos, mais de 1/3 do campeonato já foi embora. E a tendência é que não ganhe do Ituano no próximo sábado. O Ituano estava ganhando de 1-0 do Juventus da Rua Javarião, tomou gol de empate no finalzinho, e aí a coisa... não tem jeito para o técnico. Eu acho que o Taubaté está protelando muito. Se pretende trocar, troca já, vai. Já deu tempo de fazer alguns contatos, ver por aí quem que pode vir. Você não vai trocar para o São José? Vai botar um técnico novo terça-feira para treinar o time 2 dias e jogar o clássico? E botar toda a pressão do técnico e falar assim, olha, eu fiz minha parte. Se apanhar do Ituano, eu fiz minha parte. Aí é covardia, hein, Antônio Carlos? Então eu penso assim, igual o São José, até que já demorou, trocou o técnico depois da 5ª rodada, podia ter trocado na 4ª, né? E aí trocou, ganhou do São Bento, mas ganhou. Então o Taubaté precisa ver o que faz aí, realmente, se depender da torcida, da grande maioria, né? O técnico vai sair, tem que trocar, tem que buscar outro, tem que ver quem pode chegar também, quem está disponível no mercado, quem que pode ser um técnico que venha a melhorar a situação. Lembrando, não pode pegar técnico já dispensado da Série A2, está no regulamento. Mas não está nada boa coisa para o Taubaté, não. Isso você lembrou bem aí, né? Porque sábado, o Taubaté joga domingo, né? Não sei porquê, o jogo foi marcado para domingo, 15 horas contra o Ituano. Horário de chuva, horário de calor, quando está assim. Então vamos ver o jogo. E depois ele vai enfrentar o São José na outra sexta. Se ele não ganhar do Ituano, ele vai entrar numa crise total. Em casa, né? Uma crise total. Agora, se ganhar os 2 também, dá um salto ali de 4, pula para 10, já entra ali na briga pelo G8, mas temos que aguardar para ver. Não dá para acreditar hoje, quinta-feira, que o Taubaté tem a bola para ganhar 2 jogos seguidos. Não que o São José seja muito melhor, o Ituano não é, mas é o clássico, né? E no clássico as coisas se equivalem. Clássico é clássico e vice-versa, já diria o poeta Jardel. Demais resultados da 6ª rodada. Ó, Votuporanguense do Paulo Roberto, um time que não tem ninguém assim que você fala, uau, bem montado, tem esquema, foi lá em Monte Azul e ganhou do Monte Azul, 3-2, esse escreve aí, ó, não é um jaboti entre os 8, vai brigar para subir a Votuporanguense do Paulo Roberto. 4º lugar. Juventus e Ituano, e vai bem, regular no campeonato. Juventus e Ituano, 1-1, e o Juventus empatou no finalzinho na Javari. O Grêmio Prudente ficou no 0-0 contra o 15 de Piracicaba, estreia do Luciano Dias. O Grêmio Prudente vai junto com o Taubaté com 4 pontos, também não ganhou, 4 empates e 2 derrotas. O Inter de Limeira estreou o Vaguinho Dias jogando em casa e perdeu para o Água Santa 2-0. Água Santa que é outro terror, vem para brigar, Antônio Carlos. Muita força. 2-0 em cima da Internacional de Limeira, em Limeira, que vem pegar o São José.
vem com a faca nos dentes, que sabe que se perder do São José no final de semana, para Inter de Limeira, entra em parafuso. Trocou de técnico 2 derrotas, aí é crise total. Para mim, a maior decepção do campeonato da Série 2 é a Inter de Limeira. Fechou o ano subindo da Série D para a Série C, com boas perspectivas. Perdeu o técnico, Ademir Fezan, que foi para o Água Santa, que ganhou da Inter ontem, acho que ele está lá. E aí fez mudanças, já trouxe o Alberto Félix, não deu certo, já mudou. É uma decepção. Para mim, é a grande decepção do campeonato por aquilo que mostrou ao terminar o ano passado. A Ferroviária é outra que está certinha, ganhou do Santo André no Ramalhão por 1-0, e o Sertãozinho ganhou do Osasco Shopping, Sporting, etc e tal, lá em Osasco, 2-1, mostrando que o Osasco não é tudo isso, só é para os times do Vale do Paraíba. 2-1 para o Sertãozinho, meu querido Antônio Carmo. Osasco fica ali com 7 pontos, né? Time que engrossou para o Taubaté aqui, time que engrossou para o São José lá, que coisa. Final da sexta rodada, Ferroviária com 14, Água Santa com 13, Ituano com 12, Votuporanguense e Juventus com 11, são os 5 primeiros. Lá embaixo, de trás para frente, o São Bento 0, 6 jogos, 6 vitórias. E aí, meu amigo, eu acho que pro São Bento, caixão e vela preta, né? Caixão e vela preta, né? Dificilmente vai fugir dessa situação. Não dá para ver, já teve 2 técnicos e o time é muito fraco. É isso. Aí vem o Grêmio Prudente com 4, o Taubaté com 4, a Inter de Limeira com 5 e o 15 de Piracicaba com 6. Além de Santo André e Osasco, que são fraquíssimos, com 7 pontos junto com o São José, Antônio Carmo. Nicolai, todo o time aí nesse campeonato, com todo respeito, todos eles entram fazendo aquelas contas que o Crespo fez no São Paulo e que a diretoria, alguns acharam ruim, a torcida. Temos que fazer 45 pontos para não cair, foi a palavra do Crespo, né? E aí no Paulistão da Série 2, todo mundo fala, temos que fazer 15 pontos, pronto. Depois a gente joga o campeonato. Quando fizer 15 pontos, não cai mais. Então você já coloca, do primeiro ao quinto, Ferroviária 14, Água Santa 13, Ituano 12, Votuporanguense, Juventus com 11, esses não caem mais. Você já tira esses 5, um precisa de 1 ponto, outro precisa de 2, outro precisa de 3, esses times, né, já estão mais tranquilos na competição. É difícil imaginar que você falou do Votuporanguense e do Juventus com 11 pontos, que eles vão perder tudo daqui a pouco, não vão arrumar mais 3 pontinhos para escapar do rebaixamento. Né? Do jeito que o campeonato está indo, está sendo mostrado, então isso você já afasta 5 times aí dessa briga lazarenta aí que é contra o rebaixamento. Aí você vai lá para baixo, coloca o São Bento, todo mundo vai falar, gente, todo mundo tem ganhado o São Bento, e ninguém perde pontos para o São Bento, que é ele mais um. E aí, Grêmio Prudente, Taubaté, Inter de Limeira, 15 Piracicaba, Osasco, Santo André, São José, Linense, todo mundo ainda preocupado com essa situação. É isso, sábado, 7 da noite, São José e Inter de Limeira. Alô, torcedor da Águia, vamos empurrar o São José, que se ganhar entra no G8, e o Taubaté joga domingo no Joaquinzão a sua crise contra o Ituano. E aí é o jogo da crise. Se não ganhar do Ituano, que é um bom time, Neto Berola tá um menino, tá voando no ataque do Ituano na Série A2, né? Que um dia o Santos acreditou que ele pudesse vestir a camisa que Toninho Guerreiro vestiu, meu querido Antônio Carmo. Mas ele tá lá no Ituano, e no Ituano ele voa, viu, Antônio Carmo? E tá fazendo gol, é jogo difícil pro Taubaté, a torcida tem que empurrar domingo, 3 da tarde. Então aqui você falou do jogo do Ituano e tal, aí eu me lembrei, por que o Taubaté deve ter marcado o jogo domingo? Porque ele jogou ontem em Lins, né? Aí vamos usar o bom senso, ele só vai chegar de volta hoje à tarde em Taubaté, na verdade chega agora de manhã, saiu de lá depois do jogo, né? Cansado, quebrado, uma longa viagem, aí tem que repor as energias hoje. Se você já joga sábado, você já vai quebrado. E o Ituano ontem jogou na Rua Javari, pertinho e tal, né? Num canso de Itua, São Paulo, em casa. E aí dormiu em casa, tranquilo. Então deve ter sido isso. Na logística, lógico, o Taubaté marcou o jogo para o domingo, claro, para poder ter um dia a mais para descansar. Isso é uma parte lógica da questão. Começou o Brasileirão, Antônio Carmo. Resultados de ontem: Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2 na Arena MRV. O Internacional de Porto Alegre deu a nota no Beira-Rio, perdeu para o Atlético Paranaense, que voltou ganhando para a Série A 1-0. O Vitória pôs 2-0 no Remo, no Barradão. O Fluminense ganhou do Grêmio 2-1 no Maracanã. O Corinthians teve azar na Vila Belmiro, como mandante, perdeu para o Bahia 2-1. A Chapecoense ganhou de 4 do Santos, hein?
4-2 em jogo de revirada na Arena Condá. E eu falei aqui ontem, o Flamengo era tão favorito, mas tão favorito, perdeu tanto gol que o São Paulo ganhou o jogo. Olha o São Paulo aí do Crespo, Antônio Carlos. 2-1 no Flamengo. Red Bull ganhou do Coritiba com 1-0, um gol no finalzinho, né, e tal, aquela coisa toda. Coritiba voltou como campeão da série, já perdeu no jogo. Nicolini, sem dúvida, para mim a maior vitória dessa primeira rodada foi do Bahia. Ele ganhou do Corinthians fora de casa de virada. Fora de casa, o Santos também falou assim, Corinthians, aqui não vai ganhar não, vamos torcer contra, né? E torceu pelo Bahia, e que lá em 1959 foi campeão da primeira Taça Brasil contra o Santos Futebol Clube, de uma grande zebra. E o Bahia virou o jogo, o Corinthians fez 1-0, o Bahia virou para 2-1, olho nesse Bahia aí, que é um time que já está com o Rogério Ceni há um bom tempo e que deve fazer um bom campeonato. São Paulo começou extraordinariamente bem, né? Pegou o Flamengo, o grande time do ano passado, campeão de Libertadores e Brasileirão, mas que esse ano não vai bem, começando o ano aí, lógico, com time reserva, mas perdeu do Fluminense domingo, segunda derrota seguida do time principal do Flamengo. E olha que o Flamengo fez 1-0 no segundo tempo, ainda não dá tempo de virar. O São Paulo foi e virou. Grande vitória, uma vitória para reconstruir, para dar força para esse São Paulo que entra no campeonato muito pressionado e com a torcida desconfiada em relação àquilo que poderá fazer. Atlético e Palmeiras, viu os gols, só falha. O goleiro do Palmeiras tomou gol no meio das pernas, de novo, já tomou contra o São Paulo. Muitos erros. O Atlético reclama do gol anulado do Coelho, né? Coelho, e que deu impedimento pelo VAR, aquele impedimento, que eu não sei se não é, e para mim não é, quando fica muito justa a linha ali, aquela coisa toda. O CBF falou que ia ter um impedimento semiautomático, aquela máquina, mas os estádios não são todos eles que estão ainda prontos para receber, entram ali, não sei quantas câmeras, celulares, Nicolino, esse futebol moderno é difícil de entender. Mas a defesa do Palmeiras mal, dando conta do recado dos dois atacantes, né? O Flávio Lopes que fez o primeiro, o Vitor Roque que entrou no segundo. Hulk jogando bem, esse Atlético acertou. Jorge São Paulo expulso de campo, né? No finalzinho do jogo, não precisava. Enfim, a primeira rodada. E olha nesse Fluminense aí, hein? Começou bem, ganhando em casa do Grêmio, Fluminense que está bem arrumado desde o ano passado pelo Zubeldia. Muito bom, meu querido Antônio Carmo, muito bom, tá aí a primeira rodada que será concluída hoje com Mirassol e Vasco, lá no Maião, em Mirassol, Botafogo e Cruzeiro. Bom jogo no Engenhão hoje, hein? Bom, Botafogo e Cruzeiro, vamos ver esse Botafogo cheio de problemas, com falta de dinheiro, punido pela FIFA lá com aquele transfer ban, o Cruzeiro do Tite, que ainda não emplacou, perdeu o clássico domingo para o Atlético Mineiro, precisa jogar mais, vai ter hoje um belo teste, é um time que se reforçou, um time caro, um time que foi bem o ano passado, com as suas limitações, terminou em terceiro lugar, foi semifinalista da Copa do Brasil, enfim, teve tudo para ter um ano melhor até do que teve, quer melhorar. E o Botafogo precisando espantar esses problemas todos aí, para voltar a ser aquilo que a torcida quer, com Martim Anselmi de técnico desconhecido, podendo fazer o seu trabalho. E o Mirassol, será que começa como terminou o ano passado? Vamos ver o que acontece. Você falou do Santos aí, estava vendo, zagueirada falhando feio, muitas mudanças, não joga. Tem que se contar muito com Neymar e Gabigol, né, Nicolino? Que não jogaram, precisa deles. Alex Duarte, paraguaio, falaram assim, por que não escala o cara? Custou 4 milhões de dólares, esse Zé Ivaldo é horrível. Concordo com tudo isso. Aí o Vodivoga falou assim, põe o cara para jogar. Tá, entregou 3 gols. Entregou 3 dos 4 gols. Perdido, mas não parecia caminhão quando cai da mudança na zaga, Antônio Carlos. O pessoal passou por dentro, por lado, por cima, não marca por cima, não marca por baixo. Um terror, entregou o Santos, que estava ganhando até os 25 minutos do segundo tempo e tomou 3 gols. E aí tomou a virada. Disso, Antônio Carlos. Quem contratou, né? Assim como no ataque, estava vendo, Nicolino, aquele Brian Bilal lá, Cabaleiro. O cara fez um jogo É outro que não tem condição. Onde arrumar. Nicolino, esse Bilal ganha 700 contos por mês, mais o restante das coisas, chega a quase 1 milhão por mês. O Santos está jogando dinheiro fora, não pode. Até o presidente lá tá brincando, tá pondo dinheiro do bolso dele, ele pega lá da escola dele, da faculdade, paga não, né?
E aí, meu, não pode. O Santos esse Lautaro também, centroavante aí, caneludo, faz um golzinho ou outro, mas também, meu amigo, ganha muito para jogar pouco. É isso, tá feia a coisa pelos lados do Santos, que começou tomando 4. Vamos ver o que vai dar hoje. E vamos ficar de olho, meu querido Antônio. Diga. O Santos tem a dupla de jogos contra o São Paulo. Sábado no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. São Paulo vai animado aí pela vitória sobre o Flamengo. Se o Santos perde, ele vai se complicar, não vai se classificar. E aí na quarta-feira que vem recebe o São Paulo na Vila, a segunda rodada do Brasileiro, precisando ganhar. O Santos tem 2 jogos extremamente difíceis, complicados e que podem dar aí um norte para a sequência do trabalho. Se perder os 2 jogos, fica muito difícil. E vai ficar muito difícil pro Vosvoga, já tem uma galera que ele tem que sair, que ele escala não rendeu, que tem cara que não pode jogar, né? E infelizmente o elenco é curto, Antônio Carlos, porque tem vários jogadores que não tem condição. O Bilal é um deles, esse Alexis Duarte ontem provou que é outro. Para mim o Lautaro não tem condição de jogar, o Cabaleiro não tem condição de jogar, e é quem ele tem. É o que eu vejo. O Gabriel sentiu, poupado, põe o Cabaleiro. Agora, o Barreal não pode ser banco, não é nenhum gênio da bola, mas não pode ser banco. Não, mas nesse nível, o que eu vejo... Então, é aí que tá. O que eu vejo... Aliás, o William Arão, 40 dias fora, teve um problema renal aí, estava tomando conta do meio campo. Pedra nos rins, não sei. Nicolini, o que eu vejo no Santos é assim, quando você contrata Gabriel Menino, que surgiu muito bem no Palmeiras, daquela nova geração, foi campeoníssimo lá, Bida Libertadores, isso, aquilo, depois sumiu, ele próprio falou, né, que ele se perdeu na vida, na noite, muito dinheiro, jovem, foi para o Atlético Mineiro, não fez nada, ele fez um gol ontem, né, vem para o Santos, não vem como reforço, vem como complemento de elenco. Do meu modo de entender, não vai ser a solução do time do Santos. E aí o Santos quer contratar o Rony, né, que também viveu o seu ápice no Palmeiras, depois de ter ido bem no Atlético Paranaense, e no Palmeiras, né, fez de tudo ali no período que esteve, começou muito mal, ele também foi para o Atlético Mineiro também, fez alguma coisa? Nada. A impressão que dá é que o Atlético falou, vamos passar para o Santos isso aqui, eles não vão resolver aqui, não é no Santos que eles vão resolver, o Santos tem que buscar... Vamos buscar reforço. O Santos tem que buscar reforços de melhor qualidade. É isso. Champions League, Antônio Carmo. Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal, para mim a grande surpresa, e o Manchester City. Sem dúvida. Os 8 que vão direto. A grande zebra, Real Madrid, vai para o mata-mata, junto com o Internazionale de Milão, PSG... Tudo isso aí, para mim, estaria classificado, viu? E não o Sporting. Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Bruges, Galatasaray, Monaco, Karabab, Bodo Glimt e o Benfica. Beleza, hein? Agora vai. O Antônio Carlos falou que vai bancar o churrasco no fim de semana, porque o Bodo Glimt passou para a segunda fase e vai para o mata-mata, enquanto quem fez feio... Foi o Olympique de Marseille, o Pafos, o St. Louis, o PSV, o Bilbao, o Napoli, o Copenhagen, o Ajax da Holanda, o Frankfurt, o Slavia Praga, o Villarreal do Ronaldo Fenômeno e o Cairati. Todo mundo deu adeus à Champions. Deu adeus. O Napoli, campeão italiano, na briga pelo título deste ano. Péssima campanha de 2 vitórias com... Perdeu em casa. Nicolini, a grande vitória, você falou do Sporting ontem, né? Ganhou fora de casa, conseguiu uma classificação espetacular, vem de 2 vitórias seguidas, fez 3-2 no Atlético Bilbao. Mas o grande lance que está rodando por aí, todo mundo está vendo, grande vitória espetacular, fantástica, maravilhosa, sensacional, do Benfica no Estádio da Luz contra o Real Madrid, que tirou o Real Madrid dos 8 e jogou o Real Madrid para a 9ª colocação. O Real Madrid, que em 8 jogos ganhou 5, perdeu 3. Esse já não é mais o Real Madrid. Eu lembro do Barcelona lá, quando ele não perdia de ninguém, de repente começou e hoje virou um time médio, né? Está começando a acontecer isso com o Real Madrid. O futebol é assim. O PSG, campeão do ano passado, ganhador de tudo, não se classificou entre os 8. E no jogo do Benfica, do José Mourinho, o jogo estava 3-2 para o Benfica. Último lance do jogo, Zé Mourinho falou para o goleiro, vai para a área. O Benfica precisava fazer um gol, precisava ganhar de 4-2 pelo saldo de gols, né? Porque ele estava com 9 a favor e 12 contra. E estava entrando o Marcelo com 11-14. Aí
o goleiro vai para a área, a bola é cruzada e ele faz o gol, Nicolau, aos 50 do segundo tempo. O Estádio da Luz veio abaixo. 4-2 para o Benfica. Benfica se classificou em 24º lugar com a última vaga e colocou o Real Madrid para 9º lugar. Eu não sei se o confronto é assim. Se for assim, Real Madrid 9º, Benfica 24º, já vão se confrontar. Não sei se é bem isso aí. Mas que foi espetacular, foi. Benfica jogou demais. Eu sorteio, né? O Benfica jogou demais e conseguiu a vitória e a classificação com a última vaga, 24ª vaga, com um gol de goleiro no último minuto, mas não foi contra o São Manuelense nem contra o Lupeiro, foi contra o Real Madrid. Esse goleiro merece uma estátua lá no Estádio da Luz, né? É ele e o Eusébio, pronto. Uma estátua? Já dizia a Dona Irã Barbosa. Vamos esperar o sorteio. Uma estátua para ele, porque a Dona Irã também dizia, nós viemos aqui para beber ou para conversar. Vamos embora, Antônio Carlos, já conversamos demais, tá bom? E é bom demais falar aqui das coisas do esporte bretão que um dia consagrou Geraldão Manteiga. Grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta, hein, gente? Até mais. Horas e 49 minutos. Vamos agora para as atualizações das rodovias e também